O Lula também, na CELAC, criticou as tarifas arbitrárias e falou em tentativa de restaurar antigas hegemonias que pairam em nossa região, ao lado do Celso Amorim. O Lula está sabendo explorar politicamente bem esse episódio também, esse inimigo externo que agora está representado pelos Estados Unidos, num cenário em que você não é mais obrigado, como na Guerra Fria, a, sei lá, correr para ou o colo da União Soviética ou o colo dos Estados Unidos, então você estava ferrado. E como ficou o equilíbrio nisso aí? Eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas ela é uma brincadeira que tem uma forte carga empírica, né? Tá. O Lula ele só sabe jogar jogo grande. Interessante que você está falando, engraçado, né? Quando vai para a baixaria, assim, não é a parada dele, né? Não é o lugar dele. E aí eu ia fazer a brincadeira aqui. O Lula é como o Corinthians, só joga jogo grande. O Corinthians, quando tem que enfrentar um adversário menor, sofre demais. Sofre. Agora, se vai jogar com o Palmeiras, consegue quando pega ganhar. O Palmeiras, Real Madrid, Barcelona. Aí, exato. O Lula, como corintiano, ele é o próprio, ele tem o mesmo desempenho do Corinthians, ele só joga jogo grande. Uhum. Não tem pessoa melhor nesse momento para estar na presidência do Brasil do que o Lula. Porque ele é um homem. Quais são as habilidades do Lula? Políticas, né? Eu não vou falar do carisma, porque aí o Lula é o Pelé. Não tem ponto Conciliação, habilidade. Conciliação e negociação. Perfeito. Essa é a habilidade do Lula. O que falta para o Lula, na minha opinião, que aí seria perfeito, se a gente pudesse juntar um Lula com Vargas, a gente teria o ator perfeito. Os dois são muito carismáticos, o Lula é mais carismático no sentido de ser um carisma popular. O Lula é melhor negociador em situações limite, embora o Vargas também tenha dado provas na Segunda Guerra Mundial que soube manejar o jogo com as grandes nações e colocou o Brasil num patamar que o Brasil jamais teria ocupado se não tivesse uma pessoa da grandeza do Vargas. Mas o Lula é mais intuitivo do que o Vargas. Essa eu acho que é uma habilidade que o Vargas, de fato, não tinha na mesma dimensão que o Lula. Só que o Vargas era mais estratégico do que o Lula. Por que eu estou falando de estratégia aqui? Porque eu acho que a gente tem aí um déficit histórico enorme do campo que defende o Brasil como um país democrático e republicano. Democracia de verdade. Democracia que é garantir para todas as pessoas condições dignas de vida, pelo menos dignas de vida, garantir para todas as pessoas pão na mesa, alimentação, saúde, educação, etc. A gente perdeu muito espaço de 2011 a 2014, não por problemas na minha opinião. Ela também cometeu erros que seriam inexoráveis para qualquer chefe de Estado e de governo. Mas faltou ali a força do Lula e uma compreensão estratégica de que a lógica de governo dele não se solidificava com o excesso de sucesso de 2010. Em 2010, o Lula sai com 85% de popularidade. Certo. E ali faltou franquear à presidenta Dilma a mesma estrutura e o mesmo apoio, inclusive partidário e do campo da esquerda, para que as conquistas do Lula fossem solidificadas, e não foram. E a gente está vivendo, na verdade, o terror do processo de impeachment até hoje. Se não fosse o processo de impeachment, Kiko, eu não tenho dúvida, porque assim, eu trabalho com educação. A gente fazia todo ano o cálculo do PIB per capita para poder fazer uma referência de matrícula. O PIB per capita subia todo ano, meu amigo, todo ano. E subia significando que estava aumentando o poder de compra do brasileiro, e era verificável, né? E aí faltou amarrar isso, faltou amarrar esse projeto. Eu acho que o governo da presidenta Dilma teve muitos acertos, mas em muitos aspectos ele foi errático. Todo mundo vai fazer uma avaliação precisa, reconhece. Mas o principal problema foi que a esquerda não estava preparada, a centro-esquerda e a esquerda não estavam preparadas para enfrentar os ataques que ocorreram a partir de 2013. E quem disser o contrário vai cometer um erro analítico. Eu não acho que a juventude de 2013
que vai brigar pelo passe livre é responsável pelo nosso problema, mas que foi utilizada a mobilização que eles criaram para desconstruir aquilo que vinha sendo estabelecido pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, isso é negável, é inegável. Não tem... Qualquer pessoa com responsabilidade analítica tem que reconhecer que as jornadas de junho foram cooptadas, não por quem protagonizava as jornadas, mas pelo fato de que elas abriram um flanco, e esse flanco foi muito bem ocupado pela extrema-direita. Perfeito, Daniel. Excelente análise. Agora, ontem nós falamos também dessa questão de uma guerra comercial que evoluiria para uma guerra militar. Você me corrija se eu estiver errado. O Luiz Renato faz uma pergunta interessante aqui. Numa hipotética guerra mundial, o Brasil ficaria ao lado de quem? Estados Unidos ou Sul global? Quem decidiria? Poder Executivo ou o Congresso? São muitas perguntas, eu queria encaixar mais uma. Você comentou o Getúlio. O Getúlio soube negociar com o Roosevelt, né, para apoiar os aliados, afinal de contas, e postergar até ter dinheiro para financiamento, aí, por exemplo, da Companhia Siderúrgica Nacional, correto? Né? Ele ganhou bem e de uma maneira bastante altiva, inteligente, enfim, era um gênio. Eu sei que são muitas perguntas em uma só, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o que nós comentamos ontem, sobre essa guerra dispersiva, né? E onde o Brasil ficaria no meio disso? Essa é uma baita pergunta, porque os militares brasileiros tendem a apoiar a posição estadunidense. E isso é o tipo de tomada de decisão que não parte, infelizmente, no caso brasileiro, de uma definição estratégica do próprio país. Em termos de uma definição estratégica do próprio país, qual que seria o primeiro ponto que deveria ser discutido? De que lado o Brasil ganha mais? E essa pergunta, por decorrência, vai exigir uma outra resposta muito complexa, que se o Brasil é ocidental ou não. Porque é disso que se trata. A guerra vai ser uma guerra, provavelmente, entre o Ocidente e o resto do mundo. O Trump tem feito um erro estratégico, porque ele está rompendo com o Ocidente. Quando ele fala que vai ocupar o Canadá e a Groenlândia, ele está rompendo com a regra ocidental de que todos eles aceitam ser liderados pelos Estados Unidos. Isso está sendo rompido pelo Donald Trump. Mas, provavelmente, a guerra vai se colocar dessa forma. Várias análises, por exemplo, Samuel Huntington vai dizer que, no choque das civilizações, que existem as civilizações predominantes, islamismo, ortodoxia e cristianismo. O cristianismo seria o Ocidente, e essa é uma visão, mas, na minha opinião, o elemento vai residir entre zona de influência dos Estados Unidos e zona de influência não ocidental, que aí vai ser liderada pela China. A pergunta que fica é qual vai ser a posição da Rússia, porque a Rússia hoje tem uma posição confusa, né? Porque ela, por conta do conflito da Ucrânia e da proximidade que o Putin tem com o Trump, a facilidade de diálogo, ele começa a se colocar como um fiel da balança. Nesse cenário todo, é muito difícil dizer qual vai ser a posição brasileira, porque vai ter pressões internas de ordem econômica e o vetor militar que vai tender a um apoio ocidental, porque foi assim que se formou, que eu acho, inclusive, equivocada essa tendência, porque tinha que ser uma questão mais razoável e estratégica, e vai ter uma grande força na sociedade que vai defender uma relação mais intensa com o bloco não ocidental, de que o Brasil é fundador. A ideia dos BRICS, a ideia do Mercosul, a ideia da Unasul, são todas ideias que tentam criar um anteparo à influência estadunidense e europeia. E a Europa está perdendo a maior oportunidade da vida dela não assinando o acordo com o Mercosul, que é muito mais prejudicial a setores econômicos brasileiros e para o futuro do que para a própria Europa e para a França em especial, para os aristocratas do campo francês. O fato é que, independentemente da posição brasileira, o que eu vejo como tendência é que a gente, muito dificilmente, por conta do poder destrutivo do domínio da tecnologia nuclear por vários países que vão estar dentro desse jogo, a tendência é que ocorram conflitos, uma espécie de conflito entre Rússia e Ucrânia, mas com vínculos mais claros na divisão desses blocos, vários terrenos de guerra. Então vai ter conflito, por exemplo, China-Taiwan,
Vão ter vários conflitos na África. A África é o continente do futuro, né? Em termos de prospecção, porque é um continente cheio de recursos naturais com enorme potencial de crescimento. Então, a África vai... Se a gente tiver um século 22 estável, a África deve eclodir nesse século, né? A previsão é essa. A Índia vai se tornar uma referência. A Índia é um país conflitivo com Paquistão e China, então pode ser um problema. A aliança dos BRICS, incluindo a Índia, é muito estratégica para a China, então esse aspecto também vai ser pesado. E vai ter conflito, por exemplo, muito provavelmente na Coreia do Norte e na Venezuela. Então, essas são tendências que é só observar a forma como os países têm se colocado. Os Estados Unidos têm se colocado. Ele, por exemplo, agora está com apoio. Na Coreia do Norte tem bomba atômica. Desculpa te interromper, mas um conflito na Coreia do Norte ou na Coreia do Norte? Não. Um conflito com a Coreia do Norte. Procurar começar a ter zona... Mas a Coreia do Norte ganha esse conflito. Tá. Eles podem... Hoje, na prática, num cenário de guerra, é muito difícil a Coreia do Sul, supondo que ela tivesse essa pretensão de unificação das Coreias, sob o domínio dela, é muito difícil a Coreia do Sul, o Japão, que são seus aliados, né, e o Ocidente conseguirem vencer a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte tem aliança com dois exércitos extremamente poderosos, e um que está sendo treinado naquilo que é mais estratégico para a realização da guerra, que é o exército russo, que é o maior exército do mundo. E, na minha opinião, é o melhor exército do mundo. Vão dizer, bom, mas está perdendo na Ucrânia? Não está perdendo na Ucrânia. Né? O que a Rússia está fazendo, na verdade, é algo que nenhum outro país no mundo teve a capacidade de fazer desde a Segunda Guerra. É ocupar território de um outro país. Eu não estou falando sobre as questões morais dessa questão. É claro que ocorreu uma invasão, não se tem dúvida disso. É claro que a Ucrânia também não cumpriu com os acordos diplomáticos, e aí a Rússia também não cumpre com os acordos diplomáticos. É o tipo de avaliação que não pode ser feito. Mas, analisando aquilo que existe, de fato, a Rússia está conseguindo algo que é inédito. Os Estados Unidos não conseguiu, por exemplo, no Iraque, não conseguiu no Afeganistão, e não vai conseguir. Tomou um vareio no Vietnã. Então, o cenário que se coloca é um cenário de uma complexidade enorme, em que tudo que tem que ser evitado é uma guerra de confronto direto entre as grandes potências econômicas e militares. São três no mundo. Estados Unidos, econômica e militar. China, econômica e militar, mas alguns degraus abaixo no nível militar ainda. E Rússia, que está muitos degraus acima. Vou falar degraus, olha que vergonha. Muitos degraus acima da China e alguns degraus acima dos Estados Unidos em relação aos novos argumentos e a resiliência e poder do seu exército. É o exército mais vitorioso, né, da história recente. Agora,